1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 ao 20. Acharam o texto? Acharam, né? Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso, não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Oremos. Senhor, muito obrigado nesta manhã pela tua graça, ó Deus, por esse privilégio maravilhoso de participar do culto ao Senhor e de louvar o teu nome. E agora, Deus, também que teremos esta oportunidade de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Deus. Que a tua palavra venha a nós em edificação para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. O que é saudade? Você sabe que a palavra saudade é difícil de traduzir? Você não tem como traduzir a palavra saudade. Porque saudade envolve várias coisas. O dicionário Priberam, ele diz que saudade é uma lembrança grata de pessoa ausente, de um momento passado ou de alguma coisa que de alguém se vê privado. Por outro lado, também pode significar o pesar, mágoa que essa privação causa. E o Brasil, que sempre tem um dia nacional para alguma coisa, tem um dia nacional da saudade. Sabe quando é? Ou quando foi? 30 de janeiro. É o Dia Nacional da Saudade. Saudade dessa data, né? Tem um hino que fala que eu tenho do Senhor saudade. Só que ninguém gosta de cantar, né? Isso. Mas o problema é que essa música é cantada quando? Velório. Então ninguém quer ouvir essa música. Mas é interessante porque nós cantamos nessa música Eu tenho do Senhor saudade. E aí nós falamos assim, como é que nós podemos sentir saudade daquele que nunca vemos? Nós nunca conseguimos ver o Senhor, mas nós estamos ansiosos pela sua chegada. Mas aqui Paulo vai falar, e lembra desse cuidado materno-paterno que falamos anteriormente, dessa igreja. E ele estava com saudade da igreja de Tessalonicenses. E aqui nós vamos ver isso. Por quê? Porque Paulo tinha um grande desejo de ver os seus irmãos. O verso 17, ele começa: Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração. Você sabe que tem pessoas que falam, eu não vou na igreja, mas meu espírito está com os irmãos? Você já viu isso? Eu lembro de um pastor que falava assim, eu não quero ser o espírito, eu quero você. Mas aqui nós estamos falando de Paulo, e Paulo não estava na comodidade da sua casa, assistindo o culto pela internet, ou estando na tranquilidade do momento, no cansaço, na preguiça, na visita familiar. Paulo estava exercendo seu ofício missionário e por causa da obra de Cristo, ele não tinha condições de ir para a igreja tessalônica. E Paulo fala, nós estamos por algum tempo longe da vossa vista. E é interessante, a versão atualizada fala assim, ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Paulo se sentia órfão. Você já se sentiu órfão quando você não vem na igreja? Ou às vezes você fala assim, nossa, eu tinha este tempo vago e eu não sabia. Não, para Paulo não ir na igreja era uma questão de orfandade. Mas Paulo estava no campo missionário. Paulo não fala com o coração magoado, triste, ferido. Paulo fala com um coração saudaçoso. Saudoso. Obrigado. Mas tem pessoas que falam saudaçoso.
Mas está errado, né? Saudoso. Muito obrigado. Fala, né? É o problema, né? Oh, gente. Deus tenha misericórdia, né? Paulo estava com uma saudade da igreja. E ele escreve como alguém que, pelas circunstâncias, estava impedido de ir. E Paulo vai falar sobre isso, nós lemos já, mas aí vou chegar. E Paulo fala, então, nós desejamos intensamente ver o vosso rosto. Sabe o que? Sempre acontece, na última semana das minhas férias, eu estou com uma vontade enorme de ver cada irmão. Em férias acaba logo, eu quero ir para o culto. É sério. E Paulo usa isso por quê? Porque o nosso compromisso no Senhor, isso vale para todos nós. O nosso compromisso no Senhor deve nos levar a desejar participar da casa do Senhor, da comunhão com os irmãos. E há uma dificuldade justamente, porque a dificuldade está quando nós nos acostumamos ao tempo que nós, em teoria, ganhamos quando deixamos de nos congregar. Mas aí onde nós vamos, se você deixa de ir para o seu trabalho, você vai reparar o quanto tempo você tem. Você faria isso? Não, né? Se você deixaria ir na escola, você saberia um monte de tempo que você tem. Deixaria de ir na escola? A criança vai falar que sim, os pais vão falar que não, né? É a mesma situação. Se nós valorizamos tanto o emprego, se valorizamos tanto a escola, e olha que o benefício deles é um benefício temporário, é um benefício somente nos limites deste mundo. Como é que nós vamos desvalorizar a presença nossa na igreja que tem benefícios eternos? Sabe o que acontece? Que nós não temos um olhar na eternidade e nós temos mais um olhar deste mundo. Quando nós olharmos a eternidade, nós começamos então a avaliar, nós começaremos a avaliar as coisas como elas são. E nós veremos que sim, é importante o emprego, o trabalho, os negócios, é claro que é importante. Sim, é importante a educação, a escola, a universidade, é claro que é importante. Mas acima disso, a nossa comunhão com Deus é com os irmãos. Acima disso. Porque na hora de estarmos lá no céu, na hora de que Deus avaliar a nossa vida, de acordo com o Evangelho, a sua resposta, você sabe que não importa o que você dizer, Deus conhece o coração. E o coração se manifesta nas decisões que tomamos. Nunca ele está separado uma da outra. Por isso é que para Paulo, visitar suas igrejas plantadas era um anseio muito grande. Por isso que ele fala, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Como fala a versão atualizada, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo. Isso é amor. O amor de ver, de participar. Como Paulo falou para os romanos, ele queria ser participante de alguma bênção espiritual. Paulo não plantou a igreja, mas ele queria ser abençoado pela igreja dos romanos. A mesma situação nos Colossenses. Paulo não plantou a igreja de Colossas, mas ele escreve a carta aos Colossenses porque ele queria ser confortado e vinculado juntamente em amor. Ele queria que a igreja fosse também edificada, abençoada, mas também ele ser abençoado pela presença dos irmãos no meio deles. Esse amor de Paulo, ele deve ser contagiante. Paulo nunca desamparou filhos na fé. Por quê? Porque Deus não nos desampara. O que Paulo fazia quando ele plantava uma igreja? Em Atos 14, 23, fala que Paulo estabelecia em cada igreja a eleição de presbíteros, da liderança da igreja, de uma liderança plural. Ele não estabelecia um pastor por igreja local, ele estabelecia vários pastores por igreja local. E ele os encomendava ao Senhor.
E essa liderança que Paulo estabelecia nas igrejas, se você vê nas cartas paulinas, você vai ver que muitas das motivações das cartas de Paulo eram justamente os relatórios dessa liderança. Alguém chegava, contava para Paulo uma coisa, era uma dúvida enorme, Paulo chegava, respondia. Ou chegava um emissário, por alguma dificuldade, Paulo chegava e respondia, enviava uma carta. E assim foi construídas as cartas paulinas do Novo Testamento. Através da comunicação, através da comunhão. Por isso que Hernández Dias Lopes, ele fala, embora não pudesse haver nenhum encontro face a face com seus filhos na fé, não deixavam de estar bem perto deles nos seus pensamentos e sentimentos, longe da vista, mas não longe de coração. Paulo amava tanto a igreja que ele usava o meio pertinente para isso, as cartas. Hoje, não é somente uma carta, você pode estar presente, nós temos mais facilidades que na época dele. Mas Paulo fala que houve um impedimento, verso 18. Paulo fala, por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Mas quem impediu Paulo de ir na igreja? Quem foi? Satanás. Agora, às vezes Deus impede. Deus impede às vezes? Cuidado, gente. Deus me impediu de vir na igreja hoje. Cuidado. A sua única circunstância de aparecer isso está em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo queria ir para a região frígia da Galácia e foi impedido pelo Espírito. Queria ir então para Bitínia, o Espírito de Deus não o permitiu. E em Troade ele teve a visão do varão macedônico. Para o direcionamento da sua missão, Paulo foi impedido pelo Senhor para que ele fosse, então, para lugares específicos. Foi para Filipos, de Filipos foi para Tessalônica. Vejam como Deus direcionou Paulo para ir até Tessalônica nesse percurso da segunda viagem missionária. Mas Paulo que vai dizer que não foi Deus que impediu ele, foi Satanás. E nós vemos em Atos 13 que quando Paulo estava na sua primeira viagem missionária, Elimas, o mago, se colocou como um impedimento entre Paulo e o procônsul. E Paulo fala para ele, e fala o seguinte, olha as palavras de Paulo. Ó filho do diabo. Já pensou você falar para alguém, filho do diabo? Paulo falou. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. E o procônsul, vendo isso, o que acontece? Se converte. Então, há impedimento, Satanás usa de astúcias para isso. Paulo fala que Satanás barrou o caminho. Ou como fala a minha versão aqui, impediu. A ideia ali é criar barricada. Você sabe quando há guerras e conflitos, antes da invasão do inimigo, as pessoas colocam barricadas ao redor para impedir o avanço fácil. Isso é que Paulo está dizendo que Satanás fez, para impedir que ele fosse até Tessalônica. Obstáculos, obstáculos, obstáculos. E nós temos que pensar nisso. Satanás coloca obstáculos na nossa vida por o cumprimento da nossa missão. O nosso problema é que, às vezes, nós não identificamos a mão de Satanás no meio de tudo isso e pensamos que, então, é Deus impedindo ou dando uma concessão para a gente não participar. Percebe o problema? Às vezes, nós pensamos, olha, aconteceu isso, então não posso ir. Mas vem cá, analise. Por acaso não é Satanás impedindo você ir na igreja, você participar da obra do Senhor? Por que é tão fácil nós desistirmos nos primeiros obstáculos da nossa caminhada? Isso é uma tendência preocupante.
O sentimento de desistência quando acontecem os primeiros desafios. Se há um desafio, então quer dizer que não é de Deus. Então eu não vou fazer mais, não é de Deus. Olha o obstáculo. Nós pensamos que Deus vem com um trator, aqueles trator tipo de 8, de 9, e vão abrindo o surco. Depois vem Deus com o patrão e vai, coloca o caminho lisinho, vem depois o asfalto, Deus asfalta o caminho para que a gente ande liso, suave e delicado. Mas os percursos de Deus vêm com dificuldades, com obstáculos. Muitas vezes Deus provando a nossa fé e às vezes Satanás tentando impedir a nossa caminhada. Que obstáculos nós temos? Cansaço, excesso de trabalho, responsabilidades que não são nossas, mas assumimos, compromissos de agenda com familiares e amigos, justamente nas datas e nos momentos que nós tínhamos dedicado para o Senhor. E nós, olhando para o infinito, decidimos abrir mão do infinito por pessoas finitas que não vão se converter porque você abriu mão do eterno. Lealdades não cristãs, preguiça, apatia, bota lá na lista as coisas que Satanás coloca no caminho para que nós simplesmente desistamos. Batalha espiritual, gente, não são demônios vindo até vocês e vocês falando, eu te repreendo em nome de Jesus. Essa é a menor das nossas batalhas. Batalha espiritual é a luta que nós temos para obedecer a Deus dia após dia. E é desgastante. Porque uma coisa é vir um avião e bombardear o terreno inimigo e você entrar de boas. Outra coisa é você entrar e vencer casa por casa, rua por rua, para ganhar o território. A batalha espiritual nossa é casa por casa, rua por rua, momento tras momento. Quer dizer, desafio tras desafio, decisões diárias, momentos em que nós temos que tomar uma decisão, mas sabendo que quando obedecemos ao Senhor será mais desgastante, duro e vai criar dor no coração porque não estamos acostumados a obedecer. Mas que vale a pena. Mas qual é o problema? Nós queremos satisfação imediata. E quando nós queremos satisfação imediata, nós desistimos do Senhor e caímos nos braços de Satanás. Abraçamos ele e falamos, você venceu, eu me rendo. Pense, o Cristo que venceu Satanás na cruz, olhando para você, ceder às tentações de Satanás tranquilamente. Aí voltamos. O que nós vamos falar para o Senhor? Não me responda. Por isso que é importante termos uma perspectiva correta do reino de Deus e da glória que nos está guardada, se permanecermos firmes até o fim. Por isso a importância do chamado à perseverança. Perseverar, gente, é andar na contracorrente. Perseverar é ir na direção contrária ao que o mundo oferece. O que o mundo fala hoje? Trabalhe, 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 para você ter o que comer, mas não somente o que comer, para você poder viajar, para você poder fazer aquilo, para você fazer o outro, para você ter não sei o quê, e se endivida, e paga, e para pagar a dívida vai ter que trabalhar mais, e trabalha, e você não vai ter tempo para Deus. Você sabe quem fez isso? Faraó. Moisés e Arão chegaram para Faraó e falaram, deixa meu povo ir. As primeiras palavras de Faraó foram, o povo de Israel está preguiçoso. O que eles fizeram? Agora eles vão construir os tijolos e ao mesmo tempo vão procurar a palha. E vão manter a produção. Quando os líderes, os maiorais, foram reclamar para Faraó, Faraó falou, vocês estão preguiçosos, vocês querem servir a Deus. Quer dizer, está sobrando tempo para servir a Deus, então vou botar mais trabalho. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Leia Ageu e você vai ver que muitas vezes Deus não abençoa os seus celeiros porque nós temos abandonado Deus. Por mais que nos esforcemos em trabalhar, porque temos abandonado Deus, simplesmente Deus não abençoa. Fecha a mão.
tranquilamente. Por isso, nós temos que entender as ciladas de Satanás. Essas são as verdadeiras ciladas de Satanás. Não é a mídia. Porque mídia é fácil. Você desliga a televisão, acabou. Fecha a rede social, acabou. Mas estas aqui são as verdadeiras ciladas de Satanás. Que ninguém vê, a que ninguém identifica, mas os que vão esvaziando a nossa fé. Mas Paulo fala, Satanás tentou barrar nosso caminho. E nós estamos lutando contra isso. E Paulo vai mostrar para eles o quão importante era para ele a igreja do Senhor. Versos 19 e 20. Ele vai dizer, como é que Paulo então pensa da igreja? Paulo fala assim, pois quando nosso Senhor voltar, a primeira vez nesta carta que Paulo fala da vinda do Senhor. E é justamente essa palavra voltar, é aquela palavra da volta de Jesus, a parousia. Eu vou explicar essa palavra quando a gente chegar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas Paulo está dizendo, olha, quando Cristo voltar, Paulo fala assim, quem será nossa esperança? Quem será nossa alegria? Quem será a coroa de glória diante dele? Paulo fala, quando Cristo retornar, qual vai ser a minha alegria? Nós podemos pensar, a alegria de Paulo deve ser estar com o Senhor. E você entende que não. A alegria de Paulo não era ele estar na presença do Senhor. A alegria de Paulo era apresentar a igreja de Tessalonicenses no dia do Senhor ao Senhor. Repare. Quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Sabe o que nós pensamos? Nós pensamos assim, quando Cristo voltar, eu quero estar com ele. Paulo fala, quando Cristo voltar, eu quero ver a igreja junto comigo. Percebeu o pensamento de Paulo? Nós pensamos no individualismo. Paulo pensa na comunidade. Aí você vai pensar, é claro, Paulo é missionário. Pastor, como pastor, deve pensar dessa maneira. Sim, com toda certeza, mas você também deve pensar assim. Porque salvação é individual, mas a vida cristã, ela se vive na comunhão dos santos. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que uma igreja que cresce é motivo de alegria para seus líderes, mas também é motivo de alegria para os próprios membros da igreja. É claro que quando se fala dos líderes, pensamos em Hebreus 13:17, quando o autor fala, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, pois isto não aproveita a vós outros. Você vê, o membro de igreja deveria fazer que o pastor tenha a alegria de participar da comunhão. E aí é quando nós pensamos, se os pastores entram em depressão, a avaliação deveria ser, como que é essa igreja no trato do pastor? Não é nosso caso, né? Então podemos seguir. Mas veja o que Calvino fala sobre este texto. Devemos inferir a partir disto que os ministros de Cristo, no último dia, conforme individualmente promoveram o seu reino, serão participantes de glória e triunfo. Portanto, que eles aprendam agora a não se regozijar e a se gloriar em nada além do resultado próspero dos seus esforços, quando virem que a glória de Cristo é promovida pela sua instrumentalidade. A consequência será que eles serão estimulados por aquele espírito de afeição pela igreja que deveriam ter. Resultado aqui não é resultado somente em números. É o resultado de vidas que aspiram e respiram a glória do Senhor. Porque sabe que é bonito? Quando você vê a igreja engajada no desejo de manifestar a glória de Cristo. Isso é maravilhoso. É o que dá mais alegria no pastor. Mais do que qualquer outra coisa. Uma igreja envolvida na glória do Senhor. Isso é precioso. Por isso, é claro que também, e é claro que o sentido de Paulo é futuro. É o momento de apresentar as vidas diante de Deus
na volta de Jesus. E o que nós temos que pensar? Paulo fala de coroa. E Hernando Dias Lopes fala sobre as duas palavras bíblicas para coroa no grego. Uma é diadema. A mesma diadema que a gente usa, né? Que se usa quase exclusivamente para a coroa real. E a outra é Stefanos, onde vem o nome Stefanos ou Estefania, que é a que Paulo via os crentes como essa coroa. É uma coroa que vem da competição atlética. É a coroa da vida que Deus reservou àqueles que lhe amam. É a coroa Stefanos, aquela folhinha de louro que era colocada no vencedor. Paulo fala que os crentes de Tessalônica eram essa coroa. Porque a maior glória de um crente não é conquistar riquezas, mas ganhar almas. Provérbios fala que aquele que ganha almas é sábio. Então, quem não ganha almas é insensato. Aí vem a pergunta: nós queremos ser sábios ou insensatos? Aí você responde. E Paulo reafirma e fala, na verdade, verso 20, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Paulo, então, reafirma esse amor. Por quê? Porque Paulo tinha um compromisso com a igreja. E nós, comumente, olhamos para a igreja e olhamos que? Defeitos. A igreja de Tessalônica era perfeita? Não. Existe igreja perfeita? Não. Existe crente perfeito? Não. A Lorena me fez uma pergunta na sexta. Não é, Lorena? Você lembra a pergunta que me fez na sexta? Na sexta noite? Pastor, o pastor peca. Não, menino, pastor, claro que não, né? Falei, claro que sim. Se eu te contar, ela não quis saber. Aí saiu, graças a Deus. Está confessando o pecado para a criança, não é bom, né? Hã? Mas entenda, nós somos uma igreja imperfeita. Por isso, quando as pessoas falam, eu não vou àquela igreja, porque a igreja é um bando de hipócritas, você sabe qual é a minha resposta? Você sabe, né? Quem é mais antigo deve lembrar. Lugar de hipócrita é na igreja. Porque enquanto ele estiver aqui, há uma chance dele ouvir, ser tocado por Deus e se arrepender. Mas o orgulhoso, que olha os defeitos alheios e não quer olhar para os céus, simplesmente deixa de ir. Quem é pior? Quem é pior? Aquele que julga e não vá, porque ele se acha superior, ou aquele que está e há a esperança dele se arrepender. O que é melhor? Não há igreja perfeita. É claro que, entenda, não é agora vamos pecar todo mundo, que a igreja não é perfeita e vamos fazer o que quisermos. Não. Nós andamos nesta vida para o louvor da glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Isso tem a ver com o nosso compromisso diante de Deus e diante da comunidade de sermos homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Evangelho de Cristo. Entenda, diante de Deus e da comunidade, principalmente para membros batizados. Comumente pensamos que o crente se batiza, está feito. E não é. O crente, quando se batiza, é agora, quando ele mais deve zelar pela sua vida e testemunho. E é quando nós mais devemos zelar pela vida dele. Sabe por quê? Porque no momento que ele é batizado, nós concordamos que ele é convertido. Nós concordamos. E você lembra que é a sessão. E a pessoa é votada para ser batizada, lembra? Você pensa que essa votação é simbólica e não é. Essa votação é importante. Nós temos que concordar que essa pessoa é convertida. Então, uma vez que ela se batiza e faz parte da nossa comunidade, nós como igreja, eu vou falar de novo, nós como igreja, não o pastor, nós como igreja, temos o compromisso do cuidado dessa pessoa. Até quando? Até o dia que Cristo voltar. Por isso, o amai-vos uns aos outros,
exortai-vos uns aos outros. Nós temos o compromisso. Então, quando alguém fala, batizou, pronto, está resolvido, é nada, agora que começa. Agora que a jornada inicia. E Paulo fala, olha, vós sois a nossa glória e alegria. A igreja deve ser para nós um motivo de glória e de alegria. Por isso, e eu falo tanto para vocês, dizer que você é da Batista mostra que não há glória e não há alegria. Você não é da Batista, você é da PIB. Você é da primeira. Por quê? Porque você se identifica. Porque há a alegria de pertencer. Pastor, isso aí é exclusivismo. Não. Quem é membro da outra igreja deveria ter a alegria de ser membro daquela igreja. Nós pertencemos à igreja do Senhor? Sim, pertencemos à igreja do Senhor. Mas dentro da igreja de Cristo, pertencemos a uma comunidade de fé. Pertencemos a uma igreja local. E nós devemos ter a alegria de pertencer a essa igreja. A alegria. E Paulo fala, vós sois a nossa glória e a alegria. Você olha para o irmão que está ao seu lado e você fala assim, você é a minha glória e a alegria, que você deve fazer isso. Aí não vale, né? Quando é mãe com filho, esposo, aí não vale, né? Aí não, né? Aí é uma coisa natural. Mas com pessoas que você não tem afinidade ou consanguinidade. Olhar para essa pessoa, ser minha alegria. E por isso que é tão gostoso quando a pessoa fala assim, olha, sua presença é a nossa alegria. Genuína, real, esse cuidado. Se todos avaliarmos nossa vida à luz da palavra de Deus e agirmos em função do que nela está escrito, com certeza veremos mudanças significativas em todos. Porque devemos ser motivo de alegria para aqueles que numa ocasião plantaram a palavra em nós e ainda alegrar nossos líderes nos seus ministérios por amor a Cristo. Mas principalmente, alegrar o coração do Senhor. Recentemente faleceu quem foi meu primeiro professor de EBD. Recentemente, eu falando umas 3 semanas atrás. Foi num domingo, na meia-noite, eu ia dormir, aí eu recebi a mensagem. Eu lembro que eu subi para a aula de adolescentes, eu tinha uns 13 anos. Ele viu meu irmão, falou, vocês são quem? Tá, bem-vindos e tal e coisa. E deu a aula e ele, por alguma razão, nos adotou. E sempre que fazia alguma coisa na igreja, ele queria que a gente estivesse perto dele. Com o passar do tempo, a gente foi ganhando mais liberdade dentro de casa, a gente começou a ir na casa dele e tal, foi um momento muito bom. Depois tivemos a alegria, ele falou depois, para mim era a alegria enorme, dar aula como professor de EBD juntamente com ele. Depois ele confessou que também foi uma alegria para ele. Estou falando depois, ele falou isso uns 5 anos depois. E algo interessante, porque o tempo todo nós mantivemos o contato. E a última vez que eu estive na Venezuela, em 2011, ele foi uma das poucas pessoas que separou um tempo para conversar comigo. Fomos para uma padaria, conversamos ali a manhã inteira, comendo e coisa e tal, e conversando, conversa vai, conversa bem e tal. Ele acabou sendo pastor de uma igreja, estava pastoreando uma igreja naquela época, até o fim dos seus dias foi o pastor dessa igreja. O trabalho dele, os filhos, que eu lembro da filha grudada na perna dele, e depois a filha sendo uma médica, servindo o Senhor, o filho também, que eu conheci ele sendo um neném, também servindo o Senhor, a família como um todo. E a última conversa que eu tive com ele foi no mês de novembro. Ele me contou como ele estava doente, toda aquela coisa. Basicamente, ele estava esperando morrer, porque o tratamento de uma coisa piorava a outra, e o tratamento da outra coisa piorava aquela, e tinha uma terceira que piorava com as duas, enfim, era uma coisa assim. Ele falou, acabou a carreira, estou esperando Cristo voltar, até esse dia da minha morte eu servirei o Senhor. Foi assim. A alegria dele, como ele sempre falava, era ver seus alunos servindo ao Senhor, seja como pastores, eu não fui o único, tem outros,
ou servindo a Deus nas suas igrejas. Para ele, essa era a maior alegria que tinha, e ver seus filhos crescendo no Senhor. Esse homem morreu feliz, testemunho da filha. Morreu feliz. Por quê? Porque para ele a igreja era motivo de glória e alegria. E nós, diretamente, éramos para ele motivos de glória e alegria. Você é motivo de glória e alegria para aqueles que discipularam você? Você é motivo de glória e alegria para a nossa igreja? Porque você deve ser. É o que Paulo está dizendo. Por isso é que a igreja de Cristo merece nossa atenção redobrada. Você não tem por que sentir saudade da igreja. Você não é Paulo, eu não sou Paulo. Nós devemos participar da igreja do Senhor. Nós devemos ter a alegria da permanência. Por isso, queridos, ame a igreja local. Ame. Ame esta igreja. Não o templo, as pessoas. Ame. Ah, todo mundo é chato. Bom, deve ser que você também é. Está aqui, né? Podemos ser a primeira igreja batista dos chatos de Bicas. Ah, todo mundo é feio. O pastor nem se fala, é horroroso. Não tem problema. Fecha os olhos, ouça a pregação. Não tem problema, não. Eu não vou mudar, não consigo. Vou ficar mais feio. Ficar velho, né? O murchar que nem uva passa. Todos somos imperfeitos. Isso não é motivo de glória. É motivo de motivação para a santificação. E juntos é que podemos conseguir uma vida em santidade no Senhor. Aquele que se isola, se repare, comumente fica amargurado. Por quê? Porque quando ele se isola, ele começa a ver os defeitos dos outros. Porque não há quem aponte os defeitos dele. Por isso é importante se congregar. Manifestamos o amor nos importando por cada membro das nossas congregações. Pelo desejo de participar da vida de cada um deles. Não como policiais, mas como irmãos. Eu vou na casa de fulano para ver o que ele está fazendo. E vou dar um relatório para o pastor. Não, faça isso pelo amor de Cristo, pela amizade, pela felicidade de participar. A tendência atual, a tendência nos dias de hoje é dar mais atenção aos não crentes. Biblicamente, nós deveríamos dar mais atenção a quem? O que é que fala Gálatas 6:10? Vá para Gálatas 6, verso 10. O que é que fala? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. É como fala outras versões. Eu sei que a maioria conhece assim, né? Aos domésticos também. Principalmente. Quer dizer, onde deve estar a sua prioridade? Família da fé. Ou doméstico, a mesma coisa. É aquele senso de pertencer. Você vê como é que a Bíblia vai trabalhar isto? Nós não somos famílias. Nós somos uma família. E aqui está a sua prioridade de servir. Você vai falar, pastor, biblicamente, Jesus falou que o mundo ia crer como? Através da nossa união. E se a gente olhar cada um para o seu lado, cada um pelo seu canto, nós não praticaremos a união. Então veja a importância. Dê preferência aos seus irmãos na fé, na hora de participar de alguma coisa. Quer fazer alguma coisa? Convida alguém da igreja. Tipo ontem, como as mulheres tiveram aquele aniversário com Dona Ivone. Isso é maravilhoso. Poderiam ter convidado os homens também, né? Mas tudo bem, para as mulheres. Né? Você foi? Sempre tem, né? Gente, lute a boa batalha da fé. Satanás vai tentar a nossa vida. E sabe que uma das maiores coisas que Satanás fala nos nossos corações, sabe qual é? Uma palavra que para mim surgiu das profundezas do inferno. Ativismo. Há muito ativismo na igreja. Bom, no nosso caso, isso não existe.
Aqui ninguém pode dizer que está cheio de coisa para fazer. Se tem uma questão na nossa igreja, é justamente a tranquilidade de alguém ter 1, 2 cargos no máximo e andar na tranquilidade. Ativismo aqui não tem. Eu posso dar fé disso. Mas às vezes as pessoas têm um ativismo do lado de fora, vivem atarefados, fazendo coisas do lado de fora, e quando vêm na igreja pensam que o mínimo que é participar dos cultos da igreja parece ativismo. Mas avalie o tempo que você investe nas atividades extracurriculares fora da igreja, como as atividades da igreja, veja o tempo e a sua disponibilidade de coração, e depois disso, avalie se você é um ativista crente. A resposta eu vou dar para você. Você vai concordar comigo que isso não existe aqui. Por isso é que essa palavra surgiu dos moldes do inferno para a pessoa adotar. Porque nós precisamos do engajamento na casa do Senhor. Aquilo que eu falei uma vez. Nós às vezes reclamamos que nossos filhos não participam da igreja, mas às vezes nós mesmos não os motivamos a trazer, nem viemos aqui. E às vezes, tendo coisas para fazer, nós falamos, meu filho está tarefado, está ocupado, ele não pode. Quando ele pode. Só que nós não queremos trazê-lo e nos comprometer. Sabe quem está rindo à toa nesse momento? Satanás. Por quê? Porque na medida em que você e seu filho não se comprometem, Satanás está rindo porque ele sabe que amanhã, não muito tarde, o seu filho não virá na igreja e você vai se perguntar o porquê. O engajamento ao serviço na igreja é o que mais pode ajudar uma adolescente, uma criança a permanecer na igreja. O Pedro está concordando. Mas quando nós queremos proteger nossos filhos, porque mais uma atividade vai tarefar demais, amanhã, quando esse filho não quiser vir na igreja, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe ninguém pela ausência dele. E eu falo isso com muita responsabilidade e com muito amor. Eu já vi gerações que foram assim. Os avós faziam, desbravavam, sem importar se tinham que ir na igreja a pé, de caminhão, de ônibus, eles iam. Os filhos ocuparam cargos na igreja. Os netos não queriam nada com o evangelho. Por quê? Porque os avós levavam os filhos, mas os pais nunca levaram seus filhos a participar da igreja. Resultado, esfriamento. Traga seus filhos e permita que eles sejam engajados no serviço. Há perseverança ali. Ah, mas eles vão ser feridos, qualquer coisa. Minha vida, vão ferir eles de qualquer jeito. Você não quer que seu filho sofra? Você está fazendo o maior mal para esse filho. Porque você é o que é, porque você sofreu. E permitiu que Deus curasse suas feridas. Nós temos que batalhar essa boa batalha. Satanás não pode vencer. Não pode. Você não pode deixar Satanás vencer essa batalha. Lute no poder do Senhor, porque Cristo venceu. Tiago 4,7 fala o quê? Não fala a segunda parte, fala a primeira. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistiu o diabo. A primeira ordem é que se você não se submete a Deus, esqueça, Satanás vai rir à toa. Sujeite-se ao Senhor. Aí pode resistir o diabo que ele foge. Por quê? Por você não, por Cristo, que está na sua vida. Todo aquele que é nascido de Deus, João fala, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E por isso, ame a beleza da glória da igreja de Cristo. Ame. Tenha uma boa atitude. Tenha um coração alegre. Quando você vem aqui na igreja, não fale assim, que canseira.
Se não, leia Malaquias para ver o que Deus pensa quando nós temos canseira. Se participou dos estudos de Abacuque, deve lembrar o que Deus falou numa ocasião. Não tenha canseira. Vir na igreja não deve ser algo pesaroso. Vir na igreja deve ser algo prazeroso. Entrar pelas suas portas com ações de graças, os seus átrios com louvor. Nós devemos fazer isso. Exponha o seu coração para o desejo fervoroso e sincero da comunhão dos santos, em santa paz do culto que participamos. Bota o Salmo 133 para fazer a leitura juntos e encerramos este momento da mensagem. Vamos ler juntos? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas onde é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Verso 1. Quando os irmãos estão... mas se você quiser viver separado e pensar que Deus vai dar a bênção, esse salmo fala que não é assim que acontece. Minha igreja, apesar dos seus defeitos, apesar de tudo que nós somos, em Cristo nós temos a plenitude. E é isso. Vamos orar?